E aí, pessoal? Tudo bem? Meu nome é Fernando Flores e no vídeo de hoje eu trouxe aqui os principais problemas que você pode ter com móveis planejados e como evitá-los. Se você quiser conferir, vem comigo e roda a vinheta. Antes da gente entrar no vídeo, viu, eu queria fazer esse pedido que é muito especial, que você já sabe. O seu like aqui no vídeo já, porque às vezes você esquece de deixar lá atrás. E se você está passando por aqui pela primeira vez, não perde mais tempo, já se inscreve aqui no canal. São mais de 300 vídeos que a gente tem aqui na nossa biblioteca. Eu tenho certeza que vai ajudar muito você na sua reforma, na sua construção, na sua redecoração do ambiente. Vai te ajudar bastante, eu tenho certeza. E se você tem alguma dúvida ou alguma sugestão, gente, deixa aqui embaixo, viu? É muito importante. Quem sabe a sua dúvida ou a sua sugestão se torna tema do nosso próximo vídeo. O tema do vídeo de hoje foi uma sugestão da nossa inscrita Wanda Conceição, que deixou em um dos nossos vídeos lá atrás pra gente falar desse assunto. Então, muito obrigada, Wanda, pela sua sugestão e eu espero que todos vocês gostem. Quando a gente fala, de problema com móveis planejados, já nos vem vários exemplos à cabeça. Ah, é gaveta que não cabe o que eu estava querendo, é prateleira que está cedendo ou que está empenando, é a empresa que não finalizou o acabamento, é a ferragem que já estragou. Enfim, tem vários exemplos que a gente pode estar falando aqui e que certamente você conhece amigos, parentes ou se já aconteceu com você mesmo algum tipo de problema. Então, o que eu queria trazer aqui para vocês? Na realidade, é fazer uma análise desses problemas, para a gente conseguir debater um pouco mais sobre eles. E quando a gente fala de problemas com móveis planejados, na realidade, ele está concentrado em 3 tipos de problemas, tá? E é isso que eu vim falar aqui para vocês. O primeiro tipo de problema poderia ser com projeto, relacionado ao projeto dos seus móveis, pode ser considerado ao material dos seus móveis e pode ser considerado à execução, ao acabamento final dos seus móveis. Normalmente, os problemas que envolvem estão relacionados nesses 3 pontos. E aqui eu vim debater com vocês um pouco mais sobre cada um desses pontos que você tem que analisar, levar em consideração e evitar esse tipo de problema. Bom, o primeiro ponto que eu queria trazer aqui para vocês é o problema de projeto. E na realidade, esse é um ponto que está concentrado grande parte dos problemas, porque muitas vezes o cliente não se atenta, ao projeto feito, às vezes o consultor não explica de maneira correta o projeto feito e fica com dúvida, às vezes a empresa não dá o acompanhamento, correto para que o cliente ele entenda, que ele realmente tenha consciência do que ele está comprando, então acaba sendo um problema muito comum. E normalmente, quando o cliente ele não atende, não foi atendido, as expectativas funcionais e estéticas do projeto dele. É quando ele não gostou do alinhamento, falou, puxa, tem uma porta que tem um tamanho e o outro ficou um degrauzinho. Tô dando alguns exemplos. Ou quando às vezes você tem um objeto, uma panela, um livro, uma peça de decoração que tem um tamanho específico que você queria guardar num armário, numa estante e não cabe, sabe? Então é muito dentro dessa questão de projeto. E esse tipo, de problema, ele é um pouco mais difícil de ser resolvido em obra. Porque, às vezes, para resolver, vai precisar cortar móvel, vai precisar refazer móvel, vai demorar um pouco mais de tempo, porque tem que desmontar, tem que levar para a fábrica, tem que refazer, levar na casa do cliente e montar de novo. Consecutivamente, acaba tendo um custo muito alto por conta disso. Então, normalmente, é o que mais frustra o cliente, é essa questão de projeto não atendido. E como que você pode evitar esse tipo de questão? Projeto técnico. O projeto técnico é quando a empresa ela vende, um ambiente, aí depois a empresa vai na casa do cliente, faz as medidas, adequa o projeto nas medidas existentes na casa do cliente, cota tudo e fala para o cliente aprovar para mandar para execução. Essa parte do projeto técnico ela é de extrema importância, porque normalmente, isso se a empresa fizer um projeto técnico no mínimo decente, vai estar tudo cotado. Altura interna, profundidade, tamanho de gaveta, altura de gaveta e tudo mais. E é nessa etapa que o cliente ele tem que ter a máxima atenção. Será que essas medidas vão atender a minha necessidade? Será que eu vou conseguir guardar esse objeto que eu estou querendo nesse armário que eu estou querendo? Será que o espaço dá? Será que o tamanho da gaveta é o suficiente para eu guardar isso ou aquilo? Então é nesse momento onde o cliente ele tem que ter maior atenção com o projeto, porque tudo que é aprovado nesse projeto técnico é
produzido, entende? Então, assim, normalmente quando o cliente ele dá o aval é porque ele está de acordo. E se chega na casa do cliente e ele não gosta, o que acontece? Acaba que ele está de acordo com esse projeto, porque ele aprovou, entende? A não ser que a empresa venda uma coisa e entregue outra, né? Aí o problema é outro, é a transparência da empresa. Mas por isso que, assim, é muito importante essa parte de projeto, o cliente ele tá atento a tudo e passar todas as informações para a empresa. Eletrodoméstico, eletroportátil, os aparelhos eletrônicos, né, seja DVD, seja aparelho de decodificador, de TV a cabo, colocar roteador, se vai ter ou não, o tamanho de televisão, o tamanho de colchão. Gente, assim, descreva e passe tudo que você tiver na mão para a empresa, para que nada dê problema, para que você não tenha uma surpresa negativa ali na frente de falar assim, puxa, não cabe o meu colchão, puxa, não cabe o meu eletro, sabe? Então, sim, é muito importante você se atentar a esse tipo de situação. Por isso que esse primeiro tipo de problema que é relacionado ao projeto, como que você resolve? Projeto técnico. O segundo tipo de problema que você pode ter com o móvel planejado, como eu falei, é em relação aos materiais. E esse tipo de problema está muito relacionado quando o móvel do cliente começa a ter muita manutenção, com gaveta, com porta, com ajuste, entende? Por quê? Porque às vezes o que foi considerado a ferragem, o material, às vezes não tem uma qualidade ideal ou não atende o que o cliente estava querendo, entende? Então isso também é um tipo de problema que a gente acaba vendo com bastante recorrência, né? Sabe quando, por exemplo, você acabou de se mudar e a gaveta já está emperrando? Então, a ferragem dessa gaveta talvez não tenha sido a melhor possível considerado, né? Então, por isso que é muito importante, quando você for visitar as lojas, né, você conseguir entender o que cada opção, o que cada loja tem para oferecer. Gente, essa parte, né, de orçamento, nós que somos empresas sabemos que é muito maçante para o cliente, porque se ele escolhe 3, 4 empresas para ir, cada empresa tem um tipo de ferragem, cada empresa tem um tipo de material, cada empresa tem um tipo de acabamento, entende? Então, assim, por isso que é muito importante o cliente, ele ir na empresa, anotar, ou então entender bem o que está sendo considerado, ou pedir para a empresa descrever muito bem o orçamento, para que você não confunda o que está sendo colocado, né? Principalmente porque, assim, tem várias opções de ferragens, eu estou dando um exemplo de ferragem, né? Mas tem várias opções de ferragem. Tem uma ferragem super sofisticada e tem a ferragem mais simples. A ferragem super sofisticada, ela aguenta uma capacidade de carga. Uma ferragem mais simples aguenta bem menos peso, entende? Então, assim, por isso que é muito importante, quando você fechar o seu móvel, você entender a espessura do MDF que está sendo colocado, você entender o tipo de fita de bordo que está sendo colocado, você entender o tipo de ferragem que está sendo colocado, seja corrediça, seja dobradiça, seja basculante, entendeu? Nós temos aqui também já uma playlist sobre móveis planejados, né, que a gente aborda sobre fita de bordo, MDF, ferragem, tá muito legal, vou deixar aqui em cima no card para você dar uma olhada, tá? Porque aí você vai entender um pouco mais de cada assunto desse que a gente está falando aqui. Mas é muito importante você se atentar a isso. Por quê? Às vezes você foi numa loja e se confundiu a ferragem que está colocando, não tem muito o que fazer, entendeu? Às vezes você também tá querendo baratear um pouco mais o projeto e desce a qualidade da ferragem, você pode sofrer com isso. Por isso que é muito importante você levar em consideração tudo que está sendo colocado, se é o que vai te atender. Quando você, né, já tem tudo definido, aonde você vai guardar, você já pode até falar para a empresa, olha, aqui eu quero guardar livro, aqui eu quero guardar roupa, aqui eu quero guardar um objeto de decoração que pesa mais ou menos tantos quilos. Atende, não atende? Vai me dar problema ou não? Vai me dar manutenção num espaço curto de tempo ou não? Então por isso que é muito importante você entender o que está sendo colocado, viu, gente? Porque assim, o valor do móvel planejado, ele é muito elástico, assim como um carro. Hoje, por exemplo, você vai comprar um carro zero, o mais simples possível, que é um absurdo, tá 60 mil reais. Se você coloca já um opcional aqui, um opcional ali, um opcional lá, pode ir para 70, 80 mil reais, entende? Então, assim, às vezes é o mesmo carro, é a mesma potência de motor, mas às vezes com um opcional outro, ele salta o valor. A mesma coisa o móvel planejado, às vezes você tá orçando o seu móvel, que tá dando um exemplo, 50 mil. Aí, às vezes, se você optar por reduzir a ferragem,
ele pode diminuir bem o preço, mas você pode ter uma consequência muito grande lá na frente, que é com o seu uso, entende? Então por isso que é muito importante você saber o que está sendo considerado, se é isso que está te atendendo e se isso vai te dar manutenção nos próximos meses e anos ali. Então como que você pode resolver esse problema dos materiais? Entendendo as especificações de cada material que está sendo colocado no seu projeto. Entendendo a capacidade de carga da sua gaveta, entendendo a espessura da sua prateleira, entendendo o tipo de fita de bordo, entendendo se tem amortecimento ou não nas ferragens, tudo isso vai te ajudar a você não ter problema no futuro. Bom, e o terceiro ponto, né, de possível problema que você pode ter na sua casa está relacionado à execução do projeto, à montagem, né, essa parte do acabamento final. Sabe quando você olha, né, a sua estante tem um acabamento que ficou um pouco solto, ou às vezes a gaveta ficou um pouco desregulada da outra? Então esse ajuste fino está muito mais ligado à parte da execução. E na realidade, né, essa parte de ajuste mesmo fino é super simples de dar. E normalmente é normal ter que acontecer essas regulagens de gavetas e portas depois de 1 mês, 2 meses que o cliente está morando na casa. Por quê? Normalmente, quando o montador ou o marceneiro ele vai fazer a regulagem das gavetas, das portas, ele regula sem peso nenhum. E quando o cliente ele se muda, né, para casa, para o apartamento ou para o ambiente, e ele começa a guardar as coisas e começa a usar a porta, usar a gaveta, é normal isso dar uma sentada, né? Então assim, é comum o montador, a empresa ter que voltar para fazer esses ajustes, isso é comum acontecer. Agora, tem alguns detalhes, né, da montagem que infelizmente não depende do montador e não depende da empresa, depende muito mais de como o ambiente ele tá ali como o ambiente está, né, mais ligado à questão do prumo de parede, né, a descaída de piso, entende? Então assim, infelizmente esse tipo de problema é o que menos depende da empresa no caso, né? Porque assim, o que acontece? Quando você vai montar uma estante que é piso-teto, né? Eu tô dando um exemplo, e a parede ela tem uma descaída, pode ser que fique uma frestinha no fundo ali, porque a parede ela tem uma barriga, ou pode acontecer de quando o montador ele vai colocar no piso, o piso ele tem uma descaída, fica uma frestinha aparente, entendeu? Então assim, esse tipo de problema é o que menos, assim, tem como o próprio montador assim resolver, né? Às vezes ele pode vir colocando uma guarniçãozinha, colocando um cordãozinho, vindo dando um acabamentinho ou outro, mas assim, infelizmente isso pode acontecer, né? Eu também dei um exemplo, né, num dos nossos vídeos anteriores que a gente fala do quanto de peso que uma prateleira aguenta, né? E tá muito legal esse vídeo, se você perdeu eu vou deixar aqui no card acima, mas o que eu quero dizer? Nesse vídeo eu falo que assim, para você colocar uma prateleira na parede, você também depende da parede, né? Você depende para saber se é drywall, se tá bem fixado, ou se às vezes é bloco, mas às vezes é bloco que tá podre, entendeu? Então assim, essa parte também assim estrutural do ambiente também é uma questão que pode impactar muito na parte da execução dos móveis planejados. Por isso que como resolver esse tipo de problema? Primeiramente, seja compreensivo. Gente, parece que é brincadeira, tudo, mas tente ser compreensivo, porque tem, como eu disse, tem situações na hora da montagem que não depende da empresa, não depende do montador, não depende do marceneiro. Depende única e exclusivamente do ambiente. E às vezes não dá para tirar prumo 100% de toda a parede, não dá para ver a descaída 100% do piso, entende? Então por isso que é muito importante você levar isso em consideração. Mas, muito mais do que ser compreensivo, né, você tem que estar satisfeito. Então converse com o montador, veja como que tá, veja se está dando tudo bem, para resolver o problema, veja o que ele vai propor, porque às vezes a gente consegue, né, tendo um pouco mais de compreensão, resolver o problema. Quando a gente às vezes encontra um cliente que ele não é tão compreensivo e ele tem já uma ideia muito fechada na cabeça dele do que ele queria da instalação, às vezes esse cliente acaba sofrendo um pouco mais. E por coisas que, infelizmente, não tem como ter controle, entende? Então, por isso que é muito importante esse tipo de problema, infelizmente, você segurar um pouco, engolir um pouco seco, falar, bom, tá bom, o que a gente pode fazer para resolver? E conversar e dialogar com o montador ou com o marceneiro, que com certeza você vai conseguir ter boas ideias, principalmente se vier de um bom profissional e de uma boa empresa. E vocês em casa já sofreram com algum desses problemas? Seja com projeto, seja com material, seja com execução, deixa aqui embaixo nos comentários. Eu quero muito saber se você já teve algum tipo de experiência, né, negativa em relação a isso. Quero muito saber e eu quero muito interagir com vocês aqui embaixo, viu?
Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, viu? Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like no vídeo, que isso é muito importante pra nós. Se você tá passando por aqui e ainda não tá inscrito, já se inscreve aqui no canal. É só clicar aqui, ó, nesse botão vermelho e do lado tem o sininho, viu? São mais de 300 vídeos que vão te ajudar bastante no seu dia a dia. E também nos acompanhe nas nossas redes sociais, Facebook, Pinterest, Instagram. Todos os links vão estar aqui embaixo para você nos seguir, porque cada um dessas redes sociais tem conteúdo exclusivo, viu? Então tá muito legal e eu te espero lá. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Fechou. É a ferragem que já estragou, enfim, tem várias opções. Tem vários exemplos que a gente pode estar falando aqui